Vou dar início dando as boas-vindas a todas e todos e me apresentando. Meu nome é Ana Cristina, faço parte da equipe da Casa Museu Ema Clabin. Sou mulher de pele parda, 1,68 m de altura, cabelos encaracolados castanhos e mechas avermelhadas na altura dos ombros. Tenho os olhos pretos, uso óculos, tenho 65 anos. Estou num ambiente de biblioteca com estante de livros ao meu redor. É uma alegria enorme preparar esses encontros e poder compartilhar pesquisas como essas, que será apresentada hoje pela Laís e pela Natália, e poder refletir junto com vocês. Essa palestra faz parte de uma série de atividades que foram preparadas para acontecer dentro do tema central que norteia parte da programação do museu em 2022. É dicotomias. Para quem se interessar, saber mais sobre o tema, vamos colocar aqui no chat o link do site. Agradeço as palestrantes convidadas, que são doutorandas em História da Arte na Unifesp Guarulhos, universidade pública, parceira da Casa Museu há quase uma década. É uma honra para nós ter vocês e continuar tendo vocês na programação. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a mediadora do encontro, a Lívia Orsatti. Bom dia para vocês que nos acompanham. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou uma mulher morena, de pele clara, tenho 29 anos, uso óculos, meus olhos são marrons. Eu estou em escritório com estantes de livros atrás de mim. Eu sou assistente de cursos da Casa Museu Ema Clabin, no núcleo coordenado pela Ana Cristina Moutella, que abriu a nossa sessão hoje. Hoje nós recebemos a palestra intitulada Arte e Arquitetura na Praça Mauá, entre o erudito e o popular. Aproveito então para agradecer a presença de vocês e apresentar a nossa primeira palestrante, que é a Natália Cristina de Aquino Gomes. Ela possui bacharelado em História da Arte, 2012-2016, e mestrado em História da Arte pela Unifesp. Atualmente é doutoranda em História da Arte também, pela mesma universidade, bolsista FAPESP, pesquisa questões relativas às relações artísticas entre Portugal e Brasil nas primeiras décadas do século XX. Foi bolsista FAPESP de iniciação científica, de mestrado, e realizou estágio de pesquisa no exterior, na Universidade Autônoma de Lisboa. Aproveito então para apresentar a nossa segunda palestrante de hoje, Laís Silva Morim. É arquiteta e urbanista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutoranda em História da Arte pela Unifesp e bolsista CAPES. Trabalha questões patrimoniais relacionadas ao edifício à noite e ao hotel Copacabana Palace. No mestrado, realizado na mesma instituição, trabalhou as questões patrimoniais da Biblioteca Mário de Andrade, com subsídio CAPES. Também integra a Comissão de Patrimônio Cultural do CA, São Paulo, na gestão 2021-2023. Então, eu estou muito feliz hoje de abrir essa sessão com duas pesquisadoras, duas mulheres. Para a gente é uma honra receber vocês aqui. E então, deixo a palavra com você, Laís, que vai inaugurar a nossa palestra de hoje. Obrigada, Natália, obrigada, Laís, e a todos vocês que nos acompanham essa manhã. Bom dia, eu que agradeço, novamente poder estar aqui com vocês, É uma honra para mim poder participar novamente dos eventos da Casa Museu Ema Clabin, juntamente com a Cris e com a Lívia, e agora com a Natália. Então, eu só tenho a agradecer e falar que a gente está aqui para mostrar um pouquinho das nossas pesquisas, algumas especificidades que a gente inteirou na parte do mestrado e também na parte do doutorado. Então, eu acho que se a Natália puder, por favor, colocar a projeção, a gente já vai começando aí a falar sobre um pouco do trabalho. Muito obrigada, Natália. Eu vou começar falando e aí a Natália vai complementando, Esse trabalho a gente desenvolveu em conjunto, Como eu falei, de acordo com as nossas duas frentes de pesquisa aí, tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, a nossa exposição hoje, a nossa palestra, ela é sobre a Praça Mauá. Então, entender a Praça Mauá enquanto espaço urbano detentor de
elementos artísticos e elementos arquitetônicos, né? Então, é a arte e a arquitetura na Praça Mauá entre o erudito e o popular. Discutir como as próprias funcionárias do museu colocaram, discutir as questões relacionadas à dicotomia desse espaço, né? O quanto esse espaço ele está associado a questões eruditas e a questões populares. Essa primeira imagem a gente consegue identificar perfeitamente a Praça Mauá. No centro dela a gente identifica já a escultura do Barão de Mauá, que é um elemento que a gente vai trabalhar, um objeto muito importante. A gente visualiza o edifício à esquerda, né, o edifício do Museu de Arte do Rio, né, só um trechinho dele. Bem na frente a gente consegue identificar bem na frente da imagem, isso, o Museu do Amanhã, obrigada, Natália, o Museu do Amanhã, e também ali atrás a gente vê a ponte Rio-Niterói, além das questões da geografia, né, intensificadas aí pela questão do mar e dessa arborização aí do lado direito da tela. Então, inicialmente, nessa primeira imagem, nessa capa, a gente consegue identificar quais são os elementos que constituem esse espaço e outros que a gente vai mostrar ao longo da apresentação. Por favor, Natália, se puder passar. Obrigada. Então, primeiramente, o que a gente quer colocar para vocês, além de mostrar, né, inicialmente quais são os elementos que constituem esse espaço. Aonde está esse espaço, né? A Praça Mauá, ela se situa bem no centro do Rio de Janeiro, numa região portuária, em uma região aonde tem acesso principais vias, como a Avenida Rio Branco, né, onde passa nesse lado posterior, inferior direito da tela. A gente tem aqui, como essa imagem de 2012, retirada do Google Earth, a gente tem ainda perimetral, ou seja, um elevado que passa. O edifício do Museu do Amanhã ainda não foi constituído, então a gente vê o terreno, certo? E a gente consegue identificar, aí, como a Natália está apontando, alguns dos elementos que a gente falou anteriormente, né? A gente percebe que essa foto de 2012, ela mostra vamos dizer assim, a reformulação dessa praça, as obras que estavam acontecendo nesse espaço. Acho que pode passar, por favor. E aí aqui, essa imagem que a Natália tirou, né, essa foto que ela conseguiu produzir a partir de um passeio, né, marítimo, acho que era até a Natália, se ela quiser, né, ela consegue complementar com muitos mais detalhes, a gente consegue identificar, além desses elementos iniciais que a gente apresentou, a gente identifica esse edifício alto, né, verticalizado, bem de frente da imagem, que é o edifício à noite. Então, a gente percebe que esse edifício, na frente do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, né, ele é imponente, né, e ele se constitui no espaço de uma maneira diferente, né, dos outros edifícios lindeiros a ele. A gente percebe que tem um edifício à sua esquerda, o edifício Rio Branco, mais contemporâneo, de outra linguagem, né, enquanto esse a gente consegue identificar que ele é um pouco mais antigo que as outras edificações verticalizadas lindeiras. E aí, essa imagem que foi feita embaixo ali do pergolado do Museu do Amanhã, a gente consegue perceber a apropriação dessa praça hoje, né? Como as pessoas frequentam ou não esse espaço, né? A gente consegue perceber que é um dia de semana, então as pessoas estão frequentando esse espaço, mas também não é, né? A gente percebe que não é muita gente, assim, por assim dizer, e esse espaço ele tem essa área central livre e a gente identifica o Museu de Arte do Rio, como a gente viu lá na primeira imagem, né? A gente percebe que tem um outro edifício acoplado a ele, né? Um edifício novo, contemporâneo, ou seja, foi anexado uma outra parte a esse museu. E a gente também consegue perceber os outros edifícios institucionais, né, que tem da polícia, à direita, e depois até o edifício Turing, que está bem do ladinho à direita, que tem uma torrezinha, que era um antigo embarque de passageiros, quando a gente tinha aí um porto atuante nessa região, né?
Acho que pode passar, Nath. E aí aqui é muito interessante que essa perspectiva que a gente conseguiu tirar no Google Earth, a gente consegue perceber de fato esses elementos enquanto uma escala de pedestre, né? Então a gente percebe o quanto essa estátua do Barão de Mauá ela situa bem no centro da praça, né? No entorno, né, a gente vê essa constituição desses edifícios que a gente mencionou, ou seja, o edifício à noite, que é um edifício construído de 1927 a 1929, permanece nesse espaço até hoje. O edifício do Museu de Arte do Rio, né, ele é um edifício antigo, mas que começa a atuar na contemporaneidade como museu, e do lado direito aí o edifício Turing, como a gente mencionou, que também é um edifício do início do século XX, que permanece nesse espaço até hoje. Na imagem inferior, a gente consegue perceber outros elementos, como a escultura do Pedro Marx, que está ali, né, atrás desses totens aí de comunicação visual. Então, outro elemento que foi constituído aí no século XX e compõe aí, junto com essa praça, esses objetos artísticos e arquitetônicos. Pode passar. E aí, nessa imagem, a gente consegue entender essa questão portuária, né? A gente identifica esses armazéns lindeiros à praia, né? Esses espaços são galpões que hoje têm até outros usos e que foram aí trabalhados e reformulados junto com essa nova imagem do porto, né? Enquanto a gente olha inicialmente essa imagem e as outras anteriores, contemporâneas, a gente consegue perceber que são alterações atuais, né? A gente percebe que são formas estéticas da contemporaneidade que dialogam com alguns edifícios mais antigos. Então, como será, né, que é colocado esse diálogo entre os dois? E aí aqui a gente tentou trazer para vocês um pouco mais aproximado essas esculturas. Eu acho que a Natália até pode agora descrever melhor do que eu essa parte, né, essa imagem, que tem aí a escultura do Pedro Marx. Muito obrigada, Laís. Bom dia a todos e a todas. Também estou muito feliz em compartilhar essa fala com todos vocês. E a ponto de iniciação, né, da nossa fala, gostaria só de voltar um pouco anteriormente e pedir para a Laís fazer a sua autodescrição, que a gente acabou, né, esquecendo. Aí a Laís faz a autodescrição dela e eu faço a minha, e nós retomamos, a nossa fala vai ser intercambiada, então não fizemos divisões precisas, vai ser mesmo uma conversa, a Laís conversa, eu também converso, e assim nós nos completamos. Então a Laís vai complementar com a audiodescrição dela e eu sigo com a minha. Muito obrigada, Natália. Desculpa, no momento eu não me atentei a isso. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou em uma sala com uma janela atrás de mim, uma janela com uma persiana branca, utilizo uma blusa listrada, preta e branca, meus olhos são castanhos escuros. Eu acho que é isso que eu posso me descrever. Atualmente é isso também que aparece em tela. Obrigada, Natália. Eu que agradeço, muito obrigada, Laís. E seguindo para minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de 31 anos, tenho os cabelos castanhos, lisos, longos, olhos também castanhos, uso óculos de grau, uma armação rosada atualmente. Estou no meu quarto, então à minha direita é possível visualizar o guarda-roupa e à esquerda uma janela. Sou uma mulher de estatura baixa e também magra. Então, como retomando, né, os agradecimentos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando essa fala com a Laís. Agradeço imensamente a toda a equipe da Casa Museu Ema Klabin, aqui na figura da Ana Cristina e da Lívia, e também a todos os nossos professores e queridos mestres da Unifesp. Temos a presença da professora Elaine aqui na plateia, de nossos queridos amigos
também, então nós estamos muito felizes de compartilhar essa fala. Então, como a Laís veio já introduzindo, a nossa fala hoje se debruça sobre a Praça Mauá, pensando nos elementos arquitetônicos e artísticos resultantes daquele espaço. E também tentamos entender a questão histórica de todo esse espaço, suas muitas remodelações com o passar dos anos e reconfigurações, até a configuração atual, a qual se encontra a praça hoje, com todos os elementos e equipamentos culturais existentes atualmente, e até a própria movimentação, alteração também, melhor dizer, transporte, com a inserção do VLT sendo inserido também no meio da praça. Então, nessa imagem, como a Laís estava mencionando, nós recuperamos, né, do Google e trazemos alguns elementos que nós vamos discutir ao longo da nossa fala, como a própria escultura do Pedro Marques, aqui ao fundo o Museu do Rio, como a Laís já mencionou, que utiliza-se de 2 prédios, né, um prédio mais eclético de 1916 e um prédio já da década de 40, que foi utilizado como outras funções, entre elas a rodoviária Mariano Procópio. Então, aqui a Laís, ela retoma a fala para falar um pouco sobre as modificações, né, as muitas modificações no centro do Rio, e entre elas foram destacadas alguns anos para essas modificações. Muito obrigada, Natália. Então, essa imagem, né, que a gente tirou do Google Earth e trabalhou de acordo com as informações que adquirimos ao longo do trabalho, né, e ao longo das leituras e das fontes, a gente trabalha pensando na remodelação desse espaço, como a Natália colocou, como esse espaço foi trabalhado no sentido de planejamento urbano e arquitetonicamente, como ele foi se modificando. Então, a gente sabe que no espaço aqui do Rio de Janeiro tiveram vários morros que foram levados abaixo, né? Então, são esses círculos em vermelho, a gente consegue perceber bem onde tinham vários morros. E esses morros, né, o substrato desses morros, essa terra, vamos dizer assim, que sobrou, ela foi utilizada para aterrar outros espaços no Rio, né? Você avança sobre o mar, constitui uma superfície maior de cidade. Então, um desses espaços que foram aí aterrados, a gente tem aqui à nossa direita o espaço do Aeroporto Santos Dumont, né, que foi construído aí em 1934. A gente também consegue identificar, além dessas frentes ao mar, né, aumento de superfície terrestre, a gente consegue perceber também abertura de vias. Então, a gente tentou datar aí algumas vias principais de circulação, tanto de pedestre quanto de veículos, que fizeram que esse fluxo da Praça Mauá fosse e ainda ocorre da forma que é. Então, a gente tem aí alterações que estão em laranja, né? A gente consegue perceber 1945, esse trecho aí em diagonal, e alguns outros trechos lindeiros aí também, como a 1905, a Avenida Rio Branco. E também outras obras que são necessárias falar, também a questão associada a uma cidade que tinha Mangue, é uma cidade que foi trabalhada pensando também em algumas doenças, né? Pensando sempre nessa questão higienizadora, né? Essa questão tão benquista por profissionais técnicos do início do século. Então, aí, próximo essa data aí de 1910, a gente tem aí uma canalização desse espaço, dos rios e tudo mais, e essas aberturas de vias. Então, é necessário a gente perceber quantas requalificações urbanas, quantas modificações foram realizadas ao longo desses anos no Rio de Janeiro, né? Que é um espaço muito rico, por assim dizer, de transformações, né? Então, a gente consegue perceber a questão dos morros, as questões relacionadas aos aterros, as aberturas de vias, as diferenças arquitetônicas, estéticas também, que foram colocadas aí no século XIX e no século XX.
Nessa outra imagem, a gente consegue perceber, de fato, como era a Avenida Rio Branco, né? A gente tem essa imagem que muitas pessoas já conhecem da Avenida Rio Branco, que naquela época se chamava Avenida Central, né? É uma foto do Marco Ferrez, que é um artista, né, que atuou muito nesse período no Rio de Janeiro. E aí, esse trecho especificamente está fotografado em 1910 e a gente consegue perceber essa urbanidade, né? O quantas pessoas da cidade frequentavam e utilizavam esse espaço. A gente entende que tem uma arquitetura, por alguns considerada eclética, né? Por outros considerada uma arquitetura que remete à Escola de Belas Artes, então uma arquitetura beaux-artiana, e entendendo também os hábitos das pessoas que viviam nesse espaço no período, né? Quais eram os códigos sociais que você deveria estabelecer, também refletidos na vestimenta, né? Que você deveria portar chapéu para estar nesse espaço, né? Então, como que isso reverbera nessa sociedade enquanto transforma os seus espaços culturais e os seus espaços urbanos, né? E aí, essa reforma que abre essa avenida é a reforma Pereira Passos, que era o prefeito da cidade na época, né? Então, ele que vai fazer grande parte desse sistema aí higienizador da cidade. E isso favoreceu também a vida de muitos profissionais da construção civil, né? Quando a gente tem no início de século aí que os profissionais europeus, principalmente, eram benquistos, né? Nas Américas, eles vão ter um mercado de trabalho muito grande, né? Inicialmente por alguns motivos socioeconômicos e depois em outro período mais à frente, mais relacionado às questões entre guerras, né? Então, fugindo de algumas perseguições. Então, de uma forma geral, no século XIX e no século XX, a gente tem diversos estrangeiros, artistas, arquitetos, profissionais, vindo trabalhar vamos dizer assim, nesse novo mundo, né? É um mundo que se abre de possibilidades, que às vezes não se encontrava em outros espaços. Então, eu trabalho no doutorado com o arquiteto Joseph Gir, que é um arquiteto francês, um arquiteto que é da região de Auvergne-Rhône-Alpes, ou seja, de uma região da Provence, da França, e ele vai estudar na Escola de Belas Artes de Paris, e depois disso ele vem trabalhar na América do Sul, chegando no Rio de Janeiro. Então, ele vai conseguir estabelecer diversas construções no centro do Rio e em outras locações posteriormente. E a Natália, ela estuda 2 escultores, né? Agora eu acho que ela pode falar melhor do que eu. Obrigada, Laís. Assim como a Laís mencionou, nossos estudos acabam encontrando, né, artistas, arquitetos que são estrangeiros e vêm para o Brasil, né, essencialmente no Rio de Janeiro, e aqui atuam. O meu caso é um deles, eu estudo no doutorado 2 artistas, um deles é o Rodolfo Pinto do Couto, um português, escultor, que veio para o Brasil em 1911, já havia se formado na Academia Portuense, e após os estudos na França, casa-se com uma escultora brasileira, Nicolina Vaz de Assis, e retorna ambos, né, para o Rio de Janeiro, e aqui fixa-se por mais de 25 anos no Brasil. Então, eu estudo o Rodolfo Pinto do Couto e um outro brasileiro que, neste caso, não tem esse contexto de ser um estrangeiro que veio para o Brasil. Seria o Mário Navarro da Costa, que é um pintor brasileiro, especialista em marinhas, mas que tem uma atuação muito incisiva no campo da diplomacia. Eu estudo, essencialmente, a atuação dele no Consulado de Lisboa. E nós acabamos, né, tanto eu quanto a Laís, passando e estudando a Praça Mauá. O meu encontro com a Praça Mauá é via o Rodolfo Pinto do Couto, que, como veremos à frente, tem um ateliê instalado no edifício que a Laís estuda por volta da década de 30. E também mencionamos o Rodolfo Bernardelli, um escultor muito importante no contexto brasileiro, né, de origem mexicana, né, mas naturalizado brasileiro, vem com a família quando jovem ainda,
irmão do Henrique Bernardelli e Félix Bernardelli, também artistas do período, e chega no Brasil por volta de 1866, aqui estuda, aqui também, após a viagem ao exterior em Roma, também atua como professor na Academia Imperial de Belas Artes, posteriormente com cargo de diretor na Escola Nacional de Belas Artes, e é um professor mestre de uma série de escultores brasileiros, como veremos também adiante, e muito importante também que a nossa representação o Barão de Mauá, na estátua do Barão de Mauá, é de autoria do Rodolfo Bernardelli. Então, dando sequência, nós trouxemos uma linha do tempo que, conforme está aqui apresentada, ela segue de acordo com o Museu do Amanhã apresenta. Então, nós deixamos até o link aqui abaixo, para caso vocês queiram consultar, porque eles fazem essa linha do tempo, nessa timeline histórica, trazendo desde os contextos da fundação do Rio de Janeiro, ali por Estácio de Sá, em 1565, trazendo até a contemporaneidade, até quando o Museu do Amanhã se instaura na paisagem. Então, aqui nós resolvemos trazer como alguns marcos, todos esses títulos, eles estão conforme a linha do tempo do Museu do Amanhã, de autoria deles. Então, nós iremos apenas nos deter algumas questões vinculadas a essas datas, para a gente pensar nessa questão histórica e na importância de toda essa região central do Rio de Janeiro, como a Anaís já mencionou, como ela foi alterada e modificada em relação às funcionalidades e também das intenções que se queriam ter e representar da cidade, e isso vem há muito tempo, né? Então, eles iniciam desde 1710, daqui eles estão mencionando, eles intitulam como Piratas definem o território do Rio de Janeiro, então eles trazem desde a questão da fundação do Rio de Janeiro, e também com a promoção de, quando outras vias estão sendo adentradas e povoadas e também exploradas, que seria a cana-de-açúcar e também o ouro, que os portugueses ali, no início do nosso descobrimento, eles inserem, né, essa produção. E também aqui eles falam da crise, né, enfim, um embate entre portugueses e franceses, que seriam essa questão dos corsários, né, os piratas franceses que aqui vieram, e aqui redefiniram essa questão dos portos em função das batalhas e também aí dos desmoronamentos e outras vias que tiveram que ser elaboradas para uma segurança, né, uma barragem para essas futuras invasões. Posteriormente, a questão do porto no século XVIII ainda era um pouco indumental, ainda não tinha... eles mencionam que a questão logística era muito havia muita dificuldade nessa questão para os navios chegarem e, consequentemente, o comércio dar-se ali naquela região. A redescoberta da pequena África, que já no século XXI, né, consequentemente, com as obras para remodelação do porto, foi-se descoberto, né, no cais do Valongo, ali onde era um sistema de chegada de pessoas escravizadas vindas da África, e, consequentemente, nessa mesma região portuária, encontraram-se também o cemitério dos Pretos Novos, com ossadas de diversas pessoas, que também nessa mesma condições de pessoas escravizadas. Em 1808, com a chegada da família real vinda de Portugal, obras são realizadas ali naquele entorno também relacionado ao porto, mas ainda com as condições não eram tão facilitadas para o comércio, e em 1808 também a abertura dos portos para as nações amigas, né? Consequentemente, o cais do Valongo, ao longo dos tempos, ele perde-se a sua função, então, para uma espécie de apagamento, vamos dizer assim, da memória existente, e com a chegada da imperatriz Teresa Cristina, a princesa das Duas Cecílias, é feito, né, uma estrutura para recebê-la, em 1843,
e essa estrutura também ela perde-se a sua composição com as outras reformas no século XX. Menciona-se também o Barão de Mauá, isso nós entraremos em voga mais para frente também, mas pensando em toda a importância nele como comerciante, também como pessoa importante em outros segmentos, como o próprio foi presidente do Banco do Brasil e também de outras iniciativas e indústrias ali no período, e foi homenageado com a estátua, né, como uma sua estátua no centro da praça, que anteriormente não se chamava-se Praça Mauá, foi após a inserção da estátua. Inicialmente, aquela região era chamada de Prainha, depois, com o cais da Imperatriz, passa a se chamar a 28 de setembro, em razão da lei do ventre livre, e, posteriormente, com a remodelação e também a implantação da estátua, passa a se chamar Praça Barão de Mauá. No Rio Literário, eles mencionam obras, né, enfim, escritores que trabalharam no Rio de Janeiro e mencionam em suas obras essa parte portuária, entre eles o próprio Machado de Assis, o Manuel Antônio de Almeida e também o João do Rio. Mencionam-se também o ciclo do café, como isso modifica ali a região do Porto, e também a própria questão do escoamento, que as embarcações não chegavam até... As embarcações já chegavam, porque nós já tínhamos uma constituição do porto, mas com a ferrovia, essas produções elas não eram escoadas, então havia-se a necessidade de ter carroças, então era uma outra dinâmica ali para aquela região. Posteriormente, chegam-se as indústrias e uma nova constituição também é elaborada no Almanaque Administrativo Mercantil. Menciona-se ali que por volta de 1870, 80, 90, a chegada dessas indústrias ali na região também, e consequentemente se muda-se a dinâmica. Como a Laís já mencionou, a importância dos morros do Rio, enfim, cercado por morros, esses morros eles são algumas vezes modificados, e, consequentemente, com essa urbanização da cidade, há também uma ocupação, então, populacional, e, nesse sentido, também as casas, né, e habitações no seu entorno. Como a Laís já mencionou, a reforma Pereira Passos, ligada com também a inserção do presidente Rodrigo Alves, que é uma transformação mesmo ali no entorno, e um porto conectado à cidade, com andaimes e outras estruturas que, na época, mais modernas, né, tecnológicas, ali para escoar melhor, né, produção e tudo mais no seu entorno. O edifício à noite, como a Laís ainda vai mencionar, aliado à Rádio Nacional também, e a febre do automóvel por volta da década de 1940, que também haveria a necessidade de uma outra via, né, de uma outra constituição para a passagem desses automóveis. Então, é mesmo só um resumo, na linha histórica do Museu Nacional, do Museu do Amanhã, muitos professores atuaram, né, em conjunto para essa construção, como o professor Paulo Quinaz, da Universidade Federal Fluminense, entre outros. Então, é bem interessante mesmo para a gente ter um resumo histórico, chegando até a constituição atual do Museu do Amanhã. Então, a partir dessa ótima explanação da Natália, que a gente consegue identificar, né, todos não, né, mas grande parte dos elementos que constituem o histórico dessa praça até o século XX, né, a gente vai discutir um pouco sobre os usos, né, para além dessa época e também depois do século XX, quais são os usos que essa praça já teve? Pode passar, por favor. Nessa primeira imagem, a gente consegue perceber, dentro do jornal à noite mesmo,
quais eram as menções, as atividades nesse espaço, né? A gente percebe que a Natália mencionou outros espaços próximos à Praça Mauá, lindeiros, que são importantes nessa Constituição, mas em si, na própria Praça Mauá, também tínhamos eventos que foram relevantes para a história do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe dentro do Jornal à Noite, quando mencionam-se atividades religiosas que ocorriam na praça. Então, a gente tem em 1922 a menção à procissão de Jesus sacramentado. Outra menção também temos em 29 sobre uma Romaria da Saudade nesse espaço, como esse espaço é palco de atuação pública, né? E é um espaço que sabe-se que vai ser visualizado. Pode passar, por favor. Aqui eu acho que a Natália pode complementar mais nesse trecho. Não, como a Anaís mencionou, aqui nós tentamos fazer um apanhado, né? Consultamos vários jornais de época para entender como eram noticiados, como era vivenciada a praça nesse sentido. Então, como a Laís já mencionou, era um palco para manifestações, enfim, religiosas, e aqui como outras manifestações, essa mesmo contra a carestia da vida, que poderia ser hoje também, mas foi feita lá em 1913 e já era recebida nessa praça, né, enfim, na Praça Mauá, e nós veremos que, posteriormente, outras manifestações também serão realizadas nesse mesmo contexto. Aqui, ela aí selecionou a Exposição Internacional do Centenário. Isso, Natália. E aí, outro evento que foi realizado foi essa Exposição Internacional do Centenário. A gente sabe que essa exposição, de fato, ocorreu em outro espaço, mas alguns edifícios, né, alguns pavilhões foram colocados ali próximo à Praça Mauá. Esses pavilhões, eles eram associados às questões industriais, e foram apenas alguns países que foram selecionados para estarem nesse espaço, sendo representados aí pelos seus edifícios. Então, a gente sabe que participou a França, a Bélgica, e outros poucos países. Então, foi uma coisa mais selecionada e associada também a países com uma grande produção industrial, países que teriam que mostrar, através dos seus edifícios, as novas metodologias construtivas, né? E talvez pensar como isso poderia ser aplicado aqui. Então, como a Natália falou, a gente pesquisou em diversos periódicos da época, jornais, e aí a gente percebe aqui essa menção dentro do Jornal à Noite sobre esse evento, né? A gente vê que ele é um evento gratuito, que tinha um acontecimento aí, né? Ele ocorria ao longo do dia todo, então todos poderiam acessar essa exposição, né? Constituindo aí uma narrativa dos países, dos outros países. Qual era essa narrativa que eles queriam contar aqui para o Brasil, né? Pode passar. Isso mesmo, como a Laís mencionou, e é interessante pensar que a exposição do centenário, conforme a Laís mencionou, na Praça Mauá foi reservado para os pavilhões de indústria pesada. Então, como a Laís mencionou, alguns países foram selecionados para ocuparem esse espaço. Dentre eles, nós trouxemos como exemplo o pavilhão da indústria francesa, publicado na revista Fonfon, de 1922. É interessante mencionar também que essa exposição do centenário, ela decorreu de 1922 e foi até 1923, então foi uma longa exposição que durou mesmo um longo tempo e visitado por muitas pessoas. Então, a constituição desses grandes pavilhões com esses maquinários, enfim, essa indústria pesada, ficou por um longo tempo em exposição. Ao lado, nós vemos o pavilhão industrial argentino também, publicado no periódico A Rua, de 1923,
e o pavilhão das grandes indústrias italianas de 1922, no próprio órgão da comissão organizadora, que também foi uma publicação originada da exposição do centenário. E aqui, continuando com os usos, né, e as apropriações do espaço, também como uma outra manifestação, aqui é um comício, né, na Praça Mauá, no 1º de maio, publicado na revista O Malho, em 1924, que é interessante nós verificarmos, e aqui, mais para frente, já para quase o final da nossa palestra, nós vamos diagnosticar a importância dessa escultura e como ela é apropriada e foi apropriada ao longo dos anos, né? A escultura, a estátua do Barão de Mauá. Aqui nós vemos que ela está envolta, né, pela população, pelas pessoas, e alguns deles também aqui próximos à sua estrutura. Então, aqui, dando continuidade a esses usos e apropriações, nós veremos que, ao longo dos anos, com a remodelação do porto e, consequentemente, as inovações, aquele local recebe muitos navios transatlânticos, né, um local para ida e vinda da Europa. E isso também não passa despercebido dos chargistas da época, né, nos jornais, e uma dessas charges nós selecionamos e trouxemos para vocês, que menciona-se, aí nós vamos ler para verificar, hora viva, para onde vai? Eu vou para a Europa. Para a Europa? Sim, não sei se lá chegarei, mas quem vai para a Praça Mauá vai a caminho da Europa. Então, aqui a gente já percebe quanto nesse espaço já era uma certa forma elitista. Nos jornais, nós verificamos uma série de imagens de autoridades, celebridades da época desembarcando no cais da Praça Mauá. Então, esse local de ida e retorno da Europa, de uma certa elite, foi se diagnosticando com o passar dos anos, né? Como o Mário menciona nessa caricatura. No entanto, né, muito próxima dessa época, ali nós estamos falando de 1926, em 1928, a Praça Mauá recebe o circo, que é o Circo Ragenbeck, um circo alemão, que ele, em 1927, 28, ele inicia-se uma longa viagem pela América Latina, essencialmente pela Argentina e no Brasil. Então, em 1928, no ano de 1928, nós conseguimos selecionar várias passagens, entre elas a Praça Mauá, que foi o período que eles aqui se apresentaram. Esse circo em questão, ele era muito reconhecido pelo seu zoológico de animais, algo, enfim, muito presente nesses círculos da época, e era noticiado desta forma, enfim, com a exibição da mais completa coleção de animais, dentre eles, enfim, elefantes, ursos, leões, mas era um uso, e a gente achou interessante trazer essa questão para a utilização do espaço. Porém, ao longo dos anos, nós percebemos que ali, aquela questão da ida e vinda da Europa e da certa elite que transitava ali, acaba sendo remodelada. Aqui, nessa notícia do jornal, de 1945, eles mencionam que foram-se os turistas e vieram os marinheiros, a Praça dos Sete Mares. Então, na notícia, conforme aqui se descreve, antes da guerra, a Praça Mauá era o desaguadouro dos turistas que vinham ver de perto os recantos do rio. Uma gente rica, numerosa e colorida, que saltava dos transatlânticos luxuosos atracados de frente ao Touring Club. A guerra substituiu os turistas pelos soldados e marinheiros e transformou os transatlânticos pacíficos e civis em transportes militares, anônimos e cinzentos, silenciosos com barcos fantasmas. Os navios de guerra aportam um dia na Guanabara e soltam na Praça Mauá suas tripulações uniformes de homens fardados. Homens que ontem trabalhavam nas mais variadas profissões e que agora se confundem como unidades de um só bloco. Foram-se os turistas, vieram-se os marinheiros. Então, a gente percebe que, com o passar dos anos, uma nova apropriação e uma nova dinâmica do espaço também é reformulada. Consequentemente, o que a gente identificou
com a passagem dos anos e também uma degradação desse espaço ali do entorno da Praça Mauá. Então, essas notícias, elas começam a serem espalhadas pelos jornais. Então, aqui a gente menciona entre o profano e a irregularidade, porque manchetes como essa, como corrupção, sangue e violência na Praça Mauá, começam a ser corriqueiras. E também a questão da prostituição naquele entorno, né? Nessa outra notícia do Jornal do Brasil, já de 1971, menciona-se que a Praça Mauá, naquele período, abrigava 11 boates do mercado do sexo para homens do mar, os então marinheiros de outrora. E, consequentemente, essa depreciação só se evidencia ao longo dos anos. Aqui, ainda, né, no período da construção da perimetral, que durou muitos anos, cerca de 30 anos desde o projeto até a efetivação, aqui o baixo viaduto inacabado, a Praça Mauá sonha com o plano da perimetral. A Praça Mauá resiste com seu pardieiro rodoviário e sem plano de ardigenamento. Aqui, a rodoviária, como nós já mencionamos, que é um dos edifícios utilizados hoje no Museu de Arte do Rio de Janeiro, ela já tinha perdido um pouco do seu uso com a abertura da nova rodoviária, do Novo Rio, e esse espaço já estava totalmente degradado, e a perimetral ainda ela não havia sido terminada, conforme nós veremos, a Laís também vai mencionar, isso durou muitos anos, mas a gente percebe como esse espaço, ao longo do tempo, foi remodelado, outros usos foram criados, e também, consequentemente, houve essa depreciação ao longo do tempo. E não era de se esperar, enfim, não poderíamos esperar algo diferente, que haveria uma revitalização e um polo cultural e turístico, visando também todos os eventos que ocorreriam, que no caso já ocorreram, na cidade do Rio de Janeiro, né, no período, né, como a Copa do Mundo e a Olimpíada. Nessa remodelação, conforme nós já tínhamos enunciado, uma dos novos aparelhos culturais inseridos ali no espaço é o Museu de Arte do Rio, popularmente chamado como MAR. Como a Laís já mencionou, ele utiliza-se de 2 prédios que já ali existiram, mas que foram apropriados para esse uso. O prédio do Dom João VI, que assim intitula-se, de 1916, de arquitetura eclética, que foi utilizado para algumas funções, entre elas a inspetoria dos portos, e ao lado o prédio já moderno, né, da década de 40, que foi também utilizado como a rodoviária Mariano Procópio, ligados por essa cobertura flutuante, que diz-se, né, que quer lembrar as ondas do mar e da Baía de Guanabara, que ali se aproxima, sustentada por esses pilotis. E o prédio, vamos dizer assim, né, a arquitetura mais emblemática do espaço, inaugurada em 2015, o Museu do Amanhã, do arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Há muito a se discutir sobre o museu em si. Aqui nós trouxemos, enfim, para mencionar mesmo sobre a sua construção, a própria inovação existente, porque utiliza-se muito da questão da reutilização de água, enfim, há tratamento da própria água, a questão solar, enfim, placas foram instaladas também e é reutilizado para a própria iluminação do museu. Essa peça do Frank Stella, um escultor norte-americano, foi doada para o museu para sua inauguração em 2015, encontra-se na fachada também, e há todo esse jogo de luz entre a água e a própria escultura em alumínio. Se a Laís quiser complementar a respeito do prédio, assim, da arquitetura. Não, eu acho que a Natália explicou muito bem, né? Não tenho nem o que complementar,
mas eu acho que é interessante a gente perceber o quanto um espaço, um espaço que já teve diversos usos, e já tem um histórico, por assim dizer, relevante, ele novamente sofre interferências, né, com profissionais novamente estrangeiros, dentro de outro contexto, e trabalhando essa questão clássica, por assim dizer, da arquitetura, que é esse jogo de luz, sombras, cheios e vazios, né? O quanto a produção artística e arquitetônica, ela se vale de formas que trabalham questões naturais, né? Por assim dizer, a luz, né? O quanto essa iluminação vai trabalhar esse edifício, o quanto esse jogo entre o mar, né, na frente do Museu do Amanhã, vai trabalhar esse espelho d'água, e dentro desse espelho d'água colocar uma escultura que reflete, né, essas questões tão benquistas aí pelo cenário arquitetônico e artístico, né? Então, novamente, faz com que a gente rememore, num sentido talvez de querer apagar o que já existiu ali, constituindo uma coisa nova, um espaço novo, a gente também rememora o espaço antigo, porque esse edifício ele traz à tona características que por vezes foram esquecidas desse espaço, né? Enquanto, como a Natália bem colocou, as questões, por exemplo, do porto, de prostituição, o mar estava ali, estava, mas não era associado nesse momento portuário a um espaço de lazer, a um espaço de cultura apropriado pelos pedestres estabelecerem ali o seu horário livre, né? Seu espaço de lazer. Então, acho que é isso, Nath. Isso mesmo, e também o quanto a população utiliza-se desse espaço, né? Nós não somos cariocas, não moramos no Rio de Janeiro, mas toda vez que nós visitamos essa região, a Praça Mauá, nós experienciamos, né, como a população, enfim, os turistas vivenciam aquele espaço. Nós encontramos muitas pessoas espalhadas pelo pier, né? Então, e o quanto essa paisagem é reproduzida, né? Então, a gente pensa em um dos cartões dos postais do Rio de Janeiro. Atualmente, a gente pensa no Museu do Amanhã, a gente pensa nessa região e o quanto isso é atrativo e significativo também para a questão turística, enfim, para esse entorno. Então, o Museu do Amanhã, nessa nova revitalização ali da Praça Mauá, certamente é uma dos prédios, né, das arquiteturas mais emblemáticas. E pensando também nessas novas remodelações, aqui, claro, a gente trouxe também para mencionar o quanto foi divulgado e amplamente circulou, né, a inauguração do museu e o quanto se constitui a representatividade da questão do amanhã. O museu ele não tem um acervo físico, ele trabalha com questões tecnológicas e experiência, essas questões de experiência, né, enfim, em que o visitante ele tem a oportunidade, por meio da tecnologia, de perceber, enfim, ser motivado a pensar em questões futuras. Estamos no Museu do Amanhã, o Amanhã Hoje, né? Então, quanto a essas propostas, elas são elaboradas e ressignificadas para pensar nas questões futuras, então, questões climáticas, questões envolvendo a própria natureza e o seu entorno. Então, é muito representativo e a gente pode pensar em muitas questões visitando o museu. Como nós mencionamos, ele tem, não é um acervo físico exposto, há uma exposição física, uma exposição de longa duração, que envolve várias questões, como o tempo, o cosmos, nós, né, enfim, antropoceno, o amanhã. Então, são questões que envolvem esse pensamento e o questionamento, né? Então, o visitante é questionado a se pensar, né? Enfim, nele como um representante do amanhã.
Uma outra questão que envolve esse entorno também é a própria viabilidade, né? A questão do espaço e mobilidade no entorno. Então, certamente o VLT, né, o veículo leve sobre trilho, circulando pelo centro do Rio de Janeiro, também ocupa a paisagem e é uma nova dinâmica, né, para se observar esse espaço. Aqui, a estação Parada dos Museus é de 2016, logo após também a inauguração do Museu da Manhã e de todas essas obras de revitalização. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os objetos arquitetônicos e artísticos que compõem o espaço. Consequentemente, também realizamos uma linha do tempo, baseada nos objetos que vamos mencionar, então, que nós estudamos. A Laís vai mencionar um pouco como ela foi construída. Obrigada. Sim, a gente pensou em trabalhar dessa forma, né? Estabelecemos uma linha do tempo anteriormente, uma linha do tempo que é baseada no histórico do Museu da Manhã e trabalha questões relevantes anteriores do século XX, e aqui a gente coloca outras considerações relativas ao espaço, ao tempo que eu e a Natália trabalhamos, né? Então, quais são as relações aí do final do século XIX e do século XX que a gente consegue estabelecer nesse espaço? Então, a gente sabe que a estátua do Barão de Mauá, né, do Bernardelli, foi colocada nesse espaço em 1910. A exposição do centenário, que já mencionamos, foi em 1922. Alguns mencionam essa exposição como, para a arquitetura, até de certa forma, mais relevante do que a Semana de Arte Moderna. Depois, em 1923, a gente coloca o Monumento dos Aviadores, que foi colocado nesse espaço. De 27 a 29, a gente tem a construção do edifício à noite. O edifício foi construído pelo Gírio Elisiário Baiana. Em 28, o edifício Turing, que também é do GIR, na Praça Mauá, constituído. Em 1930, a gente tem o final da Primeira República, que não é, de fato, um objeto que a gente estuda, mas é um marco econômico, político e social que a gente precisa considerar enquanto a gente avalia esse espaço. Também é nesse ano que tem a inauguração da estátua do Teixeira Soares, outro objeto artístico constituído nesse espaço. Em 61, a construção da perimetral começa e em 1990 estabelece aquele prédio Rio Branco, aquele prédio espelhado que a gente conseguiu identificar à esquerda na foto do museu, do edifício à noite. Pode passar, Nath. Pode. Obrigada. Continuando a linha do tempo, a gente percebe que um pouco antes de 90, em 88, a gente tem inauguração de outra escultura na praça, a Baleia. Em 98, temos a implantação do monumento contra o almirante Pedro Max Fontan, que é o que ainda está lá, que a gente mostrou no início das imagens. 2013, a gente tem a inauguração do Museu de Arte do Rio, que a Natália mencionou. 2013, 2014 é demolida a perimetral, associada a esse momento de renovação da cidade do Rio. 2014, a Copa. 2015, o Museu da Manhã implantado. Em 2015, 2016, como uma das primeiras exposições do Museu da Manhã, a gente tem uma exposição sobre a perimetral. Em 2015, a gente tem uma exposição, na verdade, uma intervenção da Virgínia Medeiros frente ao edifício à noite. E em 2016, ocorre a Olimpíada. Nessa imagem superior, também do Google Earth, a gente consegue identificar todos os elementos que a gente vem tratando, mas principalmente como essa Praça Mauá, ela está situada nessa região do Rio, né? A gente consegue ver aí por cima essa região
do Porto, e a gente consegue identificar a Avenida Rio Branco, e principalmente no número 1 e 2, o número 1 é o edifício Turing e o 2 o edifício à noite. A gente identifica nessa imagem, também tirada através do Google, que seria uma imagem de drone, né? Que a gente, no momento, não tem acesso, a gente consegue perceber de fato os elementos em que a praça dialoga, ou seja, é de 2012, então a gente tem a perimetral na frente, a gente percebe como a perimetral se impunha nessa paisagem, se impunha nesse espaço aberto que era a Praça Mauá, né? Cria uma sombra, cria um espaço, a princípio, não frequentável para o pedestre, não atrativo, né? E a gente tem esse espaço onde seria construído aí o Museu da Manhã, ainda não tinha sido efetivado, e a gente consegue perceber o edifício à noite em meio aos morros, ao mar e a toda essa, vamos dizer assim, essa urbanidade que, de fato, apesar de contemporaneamente termos diversos edifícios altos, poucos chegam ao tamanho de que é o edifício à noite, né? Na próxima imagem, a gente consegue identificar novamente essas questões que eu falei, mas a gente percebe de fato que o lado direito do edifício é uma região de edifícios mais baixos do à noite, né? É uma região de edifícios mais baixos, contrapondo com esses outros edifícios do lado esquerdo, né? Então, talvez associando aí, entendendo qual seria o espaço mais atrativo, que foi mais atrativo para a verticalização e onde se estabelece hoje o polo econômico do Rio de Janeiro. Pode passar, Nath. E aí aqui a gente colocou essa imagem do edifício à noite que a Natália encontrou, maravilhosa, que exemplifica, né, o edifício quando foi construído. A gente percebe a diferença, vejam na imagem, como a praça era constituída antes da perimetral, como ela era de fato voltada aos automóveis, que tinham ali esculturas, né, nesse espaço, mas em meio às vias. E ainda tinha a casa, essa casa, né, que é onde vai ter o edifício Rio Branco, que falam que eram de característica gótica. Então, vejam, outra contraposição nesse espaço, né? Pode passar. Então, o edifício à noite, que foi tombado, né, em duas instâncias, ele foi construído, na verdade, foi projetado, né, ele foi construído por uma construtora, projetado pelo GIR e pelo Elisiário Baiana, 2 arquitetos com relação com a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, no sentido de que o GIR fez Belas Artes em Paris, porém, o ensino da Belas Artes no Rio foi modelado a partir da Belas Artes de Paris. O Elisiário estudou aqui, mas seu pai, seu tio, todos estudaram em Paris, então, de fato, a formação deles é muito similar. Então, talvez tenha até ajudado isso na constituição desse edifício, no projetar em conjunto, né? Acho que pode passar. Aqui a gente consegue identificar o edifício Turing, que eu mencionei antes para vocês, que é o edifício de embarque, né, dos passageiros do período aí da década de 30, 40. Então, a gente percebe como esse edifício ele também tem características formais similares ao à noite, porém, constituído apenas com o projeto do GIR, sem o Elisiário, a gente também denota características mais detalhadas e decorativas de ornamento. Tanto que hoje esse edifício já funcionou aí, né, na contemporaneidade como sede da Casa Coro, né? Então, ele é identificado como um espaço detido aí de ornamentos e de interesse contemporâneo, que de fato hoje ele não é mais o local de embarque dos passageiros, né? Acho que pode passar. Acho que... Obrigada, Nath. E aí aqui a gente percebe nesse outro slide considerações feitas no próprio edifício, no próprio jornal do edifício à noite, né? Porque o edifício leva esse nome por causa do jornal. Então a gente
consegue perceber considerações acerca dos usos que existiam nesse edifício e dos usos que eles gostariam que existisse nesse edifício. Então, inicialmente a gente percebe esse chamamento para as pessoas ocuparem esse espaço, né? Porque o edifício à noite, ele foi constituído depois da criação do jornal, né? O jornal ele já funcionava lá naquele espaço, porém era outra construção. Então, foi demandado que se fizesse esse edifício maior e contemplando outros usos. Então, a gente percebe que falam que lá tinham os melhores escritórios com o máximo de conforto e preços muito vantajosos. Isso em 1929, né? Então, a gente percebe também que tinha um restaurante na cobertura. Quanto isso não era atrativo, enquanto não devia ser interessante perceber a cidade do Rio de Janeiro a partir dessa cobertura. A gente percebe à direita que também já tinham alguns profissionais que atuavam nesse espaço, né, em 29. Tinham advogados, dentistas, outros profissionais. Então, é muito interessante perceber como esse edifício foi sendo ocupado ao longo da década de 20 e posteriormente, né? Pode passar. Aqui a gente identifica também outros usos relacionados a esse espaço, né? A gente consegue ver, de fato, o quanto esse espaço da Praça Mauá, ele continha outras atividades e outros objetos que faziam desse espaço um espaço de rica dinâmica urbana, né? A gente sabe que tem ali, a gente não abordou aqui necessariamente porque a gente não se atentou nas nossas pesquisas a isso, mas a gente tem ali a questão da Marinha, né? Daquele batalhão que existe naquele espaço, como ele se relaciona também com essa relação com esse espaço do porto, né? Então tem tudo a ver. Então, quais eram as outras atividades que aconteciam ali? Quais eram as outras relações que poderiam ser estabelecidas? Pode passar. Aqui a gente vê também quais foram as festas, né, estabelecidas para a finalização da construção desse edifício, né? A gente percebe nas notas mencionando a grandiosidade desse espaço, a festa da cumeeira, ou seja, a festa da finalização da construção desse edifício, né? O quanto o próprio jornal se vangloriava do seu feito, desse edifício, um dos edifícios mais altos na época, ou mais alto considerado da América do Sul em concreto armado, né? Enquanto o edifício em si, ele não era só o edifício do jornal, né? Mas um edifício que queria propor essa nova tipologia de cidade. Como a Laís mencionou, o edifício à noite, ele torna-se muito representativo na paisagem e os seus usos e funções também, no decorrer dos anos, é muito alterado. A gente percebe que futuramente, assim como nós já vimos na linha do tempo lá do Museu do Amanhã, a questão também da Rádio Nacional e o quanto isso é reproduzido nos jornais, enfim, nos veículos da época, como os artistas por ali circulavam, enfim, cantores, atores, e o quanto isso também era muito representativo no prédio em si. Aqui nós trazemos uma outra questão que também vincula-se ao edifício à noite e também as nossas pesquisas, aqui no caso nós estamos extremamente entrelaçadas nesse sentido, que é estudando a obra do pintor, do escultor Pinto do Couto, Rodolfo Pinto do Couto, eu acabei identificando que por volta do ano de 1934, pouco tempo após a inauguração do prédio, né, do edifício à noite, ele teria um ateliê no 10º andar do edifício à noite, um edifício de 22 andares, então o escultor teria um ateliê no 10º andar. Aqui nessa nota também do jornal de mesmo nome, à noite, menciona-se sobre um cortejo na Praça Mauá, e o
em certo momento, Pinto do Couto estenderia a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, e sendo ovacionado. Nesse sentido, também é interessante mencionar que ele é um escultor português, teve uma inserção muito longa aqui, né, 25 anos no Brasil, mas em nenhum momento atuou e produziu muito, mas ele não se nacionalizou brasileiro, né? Então, ele sempre era reconhecido como um escultor português atuando no Brasil. E teve esse ateliê, aqui uma imagem do Rodolfo Pinto do Couto para nós termos em mente de quem seria. Nasceu em Portugal, como eu mencionei, e retorna em 1936 também para Portugal, e lá falece. Chega aqui no Brasil em 1911. Então, nós trouxemos também eu estava tentando buscar uma imagem do que seria esse ateliê em 1934. Até o momento, enfim, eu estou em contato com o inventário e a obra, né, do Rodolfo Pinto do Couto. Eu não encontrei ainda imagens desse espaço ali em 1934, que seria, mas nós trazemos uma imagem do edifício à noite por volta desse período de 1934, como a Laís já mencionou, a questão da via, né, e o automóvel, como era muito presente e circulava esse espaço, e o quanto esse edifício, ele era de forma monumental, né, enfim, como ele se representava, assim, na paisagem em relação dos seus arredores, né, principalmente nessa primeira década de 1930. Então, o ateliê do Rodolfo Pinto do Couto seria instalado no 10º andar desse arranha-céu, conforme a notícia publicada no Diário de Notícias. E menciona-se, né, uma entrevista que ele fornece no seu próprio ateliê, e visita o ateliê de um grande artista. O Diário de Notícias esteve ontem no 10º andar do arranha-céu, onde trabalha sua arte luminosa, o escultor Pinto do Couto. Aqui imagem de alguns bustos, porque o Pinto do Couto, ele acaba sendo reconhecido por esses bustos retratos que ele faz de várias autoridades, políticos, diversas funcionalidades, e isso também está espalhado por diversas regiões no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, Rio Grande do Sul, e em outras localidades também. Nessa notícia, eu trouxe uma seleção do que seria, né, o que foi essa visita no ateliê. Então, intitula-se como um ateliê perto das nuvens. Indiscutível interesse para os leitores do Diário de Notícias de uma visita ao ateliê Pinto do Couto. Artista da idade do arranha-céu, ele localizou o seu recanto de trabalho no 10º andar do edifício à noite. Ateliê, como se vê, perto das nuvens, e pois menos distantes da inspiração. Gravuras, óleos, fotografias, mármores, bronzes, terracota, azulejos, estudos, esboços, trabalhos concluídos ou inacabados, mas tudo disposto com ordem, com elegância, com bom gosto. Eis o ateliê do artista admirável. Então, aqui nós trouxemos uma imagem também da dinâmica, né, que esse ateliê, da dinâmica que era realizada também nesse ateliê, um local de trabalho, mas também um local de uma sociabilidade existente que o Pinto do Couto também se promovia nesse espaço. Ali nós vimos que ele fornece uma entrevista para o Diário de Notícias no seu ateliê, localizado no edifício à noite, e aqui também uma festa, enfim, que ele fornece também nesse mesmo espaço. O escultor Pinto do Couto, autor do busto em bronze, promoveu uma brilhante reunião em seu estúdio no edifício à noite para a exposição do seu artístico trabalho. Então, é interessante também a gente pensar nessas questões de uso dos ateliês, né? Enfim, anteriormente eu trabalhei com ateliês de artistas, pensando em pintores, mas pintores e escultores também tinham essa dinâmica. O próprio ateliê como nós vamos mencionar mais para frente, o Rodolfo Bernardelli, os irmãos Henrique e Rodolfo Bernardelli também eram noticiados por as festas que eram promovidas pelos seus ateliês e todos os usos que também são utilizados e promovidos nesse espaço, que também é utilizado para além do seu trabalho, como a promoção do trabalho também, mas como uma sociabilidade, uma vivência artística. Então, foi muito interessante a gente conseguir localizar essa união entre a minha pesquisa junto com a da Laís.
E nessa questão, vinculando as esculturas, né, nós vamos começar a olhar um pouco mais atentamente para as estátuas e os monumentos inseridos, né, ou retirados nesse espaço que é a Praça Mauá. A primeira delas, nós temos, certamente, a estátua do Barão de Mauá, realizada pelo Rodolfo Bernardelli. Ela foi inaugurada em 1910, mas a pedra inicial foi anteriormente, né, a estrutura foi colocada antes, a coluna. Então, foi uma iniciativa da construção que teve origem do Clube de Engenharia. É uma estátua de bronze que homenageia o Barão de Mauá, o maior empresário do Império, que ergue-se sobre uma coluna dórica de mais de 8 metros de altura, talhada em granito Irajá. A estátua segura o casaco na mão direita, tendo na esquerda o chapéu alto e a bengala. E como nós vimos anteriormente naquele percorrido histórico dos usos da Praça Mauá, a estátua ela é muito representativa, né? Então, em várias imagens que nós temos desse entorno, nós conseguimos localizá-la. Aqui nós temos, em primeiro plano, ela com muita evidência, e já aqui é sem data, mas provavelmente ali da década de 40, 50, ou até um pouco antes, 30, a gente já percebe a presença dos automóveis aqui estacionados ao redor, e também a própria questão da apropriação da paisagem, como esse monumento, ele se integra-se ao espaço, né? E aqui nós selecionamos também de alguns jornais para evidenciar como a população também utiliza-se, né? Como apropriou-se dessa estátua e como era também presente nas manifestações, como nós vimos, mas aqui uma outra seleção também vinculada nos noticiários de época, em operários sentados ao pé da estátua, e em outras aqui, fotógrafos também ao pé da estátua, enfim, tentando elevar-se para conseguir uma melhor fotografia, mas também utilizando-se da estátua. A estátua ela foi retirada em 2011 para obras do seu entorno, aí no entorno da Praça Mauá, e ela retornou em 2015. Aqui nós já vemos a configuração atual, com o Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio ao fundo. Mais à frente nós poderíamos, se a imagem fosse mais alongada, o Museu do Amanhã com seu pier. Mas certamente é muito representativa a estátua do Barão de Mauá e, consequentemente, o seu entorno, né, também faz presente nesse sentido. Aqui, numa imagem também do próprio Museu do Amanhã, a gente consegue, no primeiro plano, visualizar a estátua, né, o Barão de Mauá em si, o bronze, ao lado direito, um resquício do que seria o prédio do edifício à noite, e do lado, o edifício mais eclético, mais moderno, o Barão do Rio Branco, que tem função mais empresarial nesse sentido. Em continuidade, nós vamos falar rapidamente sobre os elementos retirados da paisagem, que foram obras, né, estátuas, que foram, em algum momento, inseridas na Praça Mauá e, posteriormente, retiradas. Entre elas, nós mencionamos, primeiramente, a estátua do Teixeira Soares, de autoria do escultor brasileiro Corrêa Lima, que foi aluno do professor Rodolfo Bernardelli, também na Escola Nacional de Belas Artes. A estátua ela foi inaugurada em 1930, e nós também trouxemos algumas notícias de jornais que mencionam esse fato. Aqui, no país, de julho de 1930, menciona que a estátua de Teixeira Soares defrontará a de um outro brasileiro. Ela foi alocada em frente, né, do Barão de Mauá, a estátua do Barão de Mauá, que foi o precursor dos planos gigantescos das vias de comunicações desbravadoras e entrelaçadoras do território nacional, tão indiscutíveis ao seu desenvolvimento econômico como a conservação de uma unidade. Mais do que o capricho vago do destino, a justiça refletida dos homens deliberou colocar face a face, para caminharem juntos pelos tempos e fora, a glória de sua imortalidade, Mauá e Teixeira Soares. Consequentemente, isso não foi para o longo dos tempos, porque em 1981 a estátua é retirada, que é uma imagem mencionando a inauguração, enfim, com personalidades do período, os políticos e o próprio escultor Corrêa Lima.
na inauguração da estátua, mas no ano de 1981 ela é retirada do seu local de origem e realocada em um novo espaço, realocada em um novo espaço, que seria o que ela está atualmente, na Rua Cosme Velho, na Praça São Judas Tadeu, próximo à estação do Corcovado, que também foi uma das obras do engenheiro João Teixeira Soares. Aqui, nós, infelizmente, não conseguimos uma imagem em melhor qualidade, então é via Google Maps mesmo, mas é interessante mencionar que a estátua, claro, homenageia o engenheiro Teixeira Soares e há duas alegorias, uma a agricultura e a outra a aviação. Uma outra obra que também esteve presente na Praça Mauá e depois futuramente foi retirada é essa que nós encontramos também devido à pesquisa nos periódicos, o Monumento dos Aviadores, da escultora chilena Rebeca Mate. Essa obra ela foi doada pelo governo chileno para o Brasil, devido à exposição do centenário, ali em 1922, foi instalada em 1923 no espaço, né, da Praça Mauá. Aqui nós temos uma imagem da revista Careta, de 1927, que mostra esse entorno, né, com um transeunte parado, identificando, vislumbrando a estátua de uma escultora chilena, diga-se de passagem, que à frente eu vou mencionar um pouco mais sobre essa questão. A estátua atualmente ela está em um novo local, ela foi retirada posteriormente, alguns anos também, devido a algumas obras no seu entorno da Praça Mauá, e foi realocada no Campo dos Afonsos, em frente à Escola da Aeronáutica. E aqui ela é mencionada, a obra, ela tem o título como Monumento dos Aviadores. Porém, essa mesma obra, ela tem outras duas versões. Uma delas está no Palácio Pitti, em Florença, e a outra em frente, né, da fachada do Museu Nacional de Belas Artes do Chile. Essa obra é posterior, né, a que nós temos aqui no Brasil é de 1922, chegou aqui em 1923, e a do Museu Nacional de Belas Artes de Santiago do Chile é de 1930. Foi uma doação após o falecimento da escultora, né? Seu marido, também diplomata, doa a estátua para o Museu Nacional de Belas Artes do Chile e a coloca em frente à instituição. Então, é interessante a gente mencionar que é uma escultora chilena, uma das primeiras, né, percussoras dessa modalidade no Chile, muito reconhecida nesse sentido. A curadora do Museu Nacional de Belas Artes de Santiago do Chile, a Glória Liega, menciona muito essa questão e também da própria inserção de uma escultura realizada por uma escultora, né, uma mulher, numa paisagem, enfim, para uma fruição pública, e é bem interessante a gente pensar também no contexto brasileiro de uma escultura doada pelo governo chileno para a união entre as nações, né, em função do centenário, doado para o Brasil, sendo alocada também numa paisagem pública, ali na década de 1920, pensar que até aquele momento o trabalho das mulheres artistas era ainda incipiente, nós tínhamos escultoras nesse sentido, conforme os trabalhos da professora Ana Paula Simeone, já sabemos, enfim, que haviam escultoras trabalhando, como a Nicolina Vaz de Assis, que foi esposa do Rodolfo Pinto do Couto, o escultor que eu trabalho, a Julieta de França também, brasileira, que também atuava nesse período, mas é interessante a gente pensar numa representatividade de uma escultura feminina, né, representada no ambiente público. Aqui uma outra obra que também esteve em exposição, né, e foi inaugurada para ser alocada na Praça Mauá e, consequentemente, com o passar dos anos, ela foi alterada, né, a sua localização foi alterada. A Baleia, do escultor contemporâneo Ângelo Venosa, inaugurada em 1988, que aí já seria uma obra mais contemporânea, né, que também o escultor ele trabalha com
o material, e também ali ele está trabalhando com aço, uma escultura de 16 toneladas, enfim, ela tem uma grande proporção. Ela foi alocada na Praça Mauá em 1988 e retirada do espaço em 1998, em função da eleição de outro monumento, que veio para o espaço, que seria o monumento do Pedro Max Fernando Frontin, de Leão Veloso, do escultor Leão Veloso. Em homenagem ao ex-diretor da Escola Naval, chefe do Estado-Maior da Armada e ministro do Supremo Tribunal Militar. Porém, essa escultura, né, enfim, esse monumento, ele também já veio de um outro espaço, da Praia do Flamengo. Foi inaugurado inicialmente na Praia do Flamengo em 1954 e realocado para a Praça Mauá, onde está até atualmente, em 1998. Consequentemente, a escultura anterior passa para um outro local, na Avenida Atlântica, e ele passa a ocupar o local que era anteriormente da escultura A Baleia. Então, aqui, essa dinâmica de inserções, retiradas, modificações dos monumentos que nós trouxemos, um pouco para vivenciar e identificar como, para além das reurbanizações, modificações dos edifícios, esses elementos artísticos também são alterados com o passar do tempo. E a Laís vai mencionar a respeito de outras questões também que envolvem a própria evidência de outras manifestações artísticas nesse espaço. Obrigada, Natália. Contemporaneamente, né, a gente tem algumas intervenções artísticas nesse espaço da praça, mas também fazendo valer dos objetos que ali estão, né? Então, a gente tem essa obra da Virgínia Medeiros, né, essa intervenção que foi feita através de uma projeção de um filme no edifício à noite, sobre a questão da prostituição, né, relacionada a esse espaço. Então, a gente percebe que na explicação dessa intervenção dela, né, ela fala de como se tornou tradicional essa região de prostituição, né, pela frequência desse espaço, pelos turistas, marinheiros, contrabandistas, e que nos anos 60 foi o ápice, né, desse período de prostituição nesse espaço, porque desembarcavam muitas pessoas nesse local. Mas depois, né, desse período, né, com a estagnação do porto e depois até com as modificações que ali foram feitas, essa região teve, né, uma decadência, por assim dizer, da prostituição, segundo a explicação da Virgínia Medeiros, e hoje o cenário ele se transforma, né? Enquanto a gente mostrou essas intervenções que aconteceram no período da Olimpíada e da Copa para mudar, vamos dizer assim, a cara desse espaço no Rio de Janeiro, né? Eles também tinham esse intuito, né, de desassociar essa questão desse edifício, né? Quando a gente até lê sobre o edifício à noite ou a Praça Mauá em textos acadêmicos, a gente percebe que essa questão da prostituição também não é citada. Agora, quando a gente olha textos literários como do Nelson Rodrigues, da Clarice Lispector, essas questões são mencionadas, né? Então, é interessante a Virgínia Medeiros trazer à tona essas considerações contemporaneamente, justamente na época que quer se apagar ainda mais esse passado, por assim dizer, aí perto da Copa e da Olimpíada, né, onde a gente iria atrair mais turistas para esse espaço. Acho que pode passar, Natália. E aí, aqui a gente colocou aquela exposição que a gente mencionou anteriormente sobre a perimetral, que foi uma das primeiras exposições temporárias do Museu da Manhã, aonde se trabalhou a questão desse elevado, né? Então, tem fotos desse elevado sendo colocado abaixo, tem intervenções de apropriações de diferentes imagens desse espaço, né?
Então, aqui, segundo o próprio museu, foi uma grande instalação artística que ressaltou os contrastes e a escala desse momento de transformação na cidade, ou seja, de como foi colocado abaixo. Ao longo e acima, né? Ao longo dos anos, né, de 2014, a implosão desse elevado foi registrada por diversos trechos e foi usada para fazer essa exposição. Então, a gente percebe, de acordo com várias tecnologias, ângulos diferentes e novas posições de entendimento desse objeto, desse elemento arquitetônico, desse elemento de construção, né? Como os engenheiros até citam obras de arte. Então, quais são as relações possíveis de se estabelecer cenograficamente com esse espaço que foi modificado dentro do próprio museu que está nesse espaço, né? Então, acho bem interessante pontuar essa questão. Pode passar, Natália. E aí, concluindo, eu acho que a Natália pode me complementando nesse momento, né? Eu vou falar um pouco, ou a Natália quer colocar esse trecho, eu falo próximo. Como você quer fazer? Quer falar? Pode falar, Natália, eu falo próximo, acho melhor. Perfeito, Laís, obrigada. E aqui nós já estamos nos encaminhando para o final, conforme combinado. Então, como considerações finais, alguns arremates mesmo para tentar alinhavar o que nós mencionamos, né? Então, a gente pensa nesse espaço, né, enfim, na Praça Mauá, em diferentes escalas de percepção, né? Então, aqui a gente, como viu, há essa questão rodoviária, né, enfim, o uso, né, do espaço, a visualização do espaço a partir de automóveis e veículos nesse sentido. Também uma apropriação que a gente pode pensar na aérea, né? Então, a gente pode pensar na própria visualização desse espaço a partir dos prédios que ali, enfim, ali se situam, né? Principalmente a imagem, por exemplo, essa imagem que nós trouxemos para a capa, foi uma imagem registrada a partir do Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? Então, uma outra percepção, uma vista aérea do espaço, e também demais, ou uma outra percepção que eu também vivenciei da Praça Mauá, pensando nessa questão marítima, né? Enfim, a partir do passeio de balsa, eu consegui também ter uma outra visualização desse espaço, uma outra apropriação, vamos dizer assim, do que ali se encontra. E também pensarmos na própria escala do pedestre, né? Que ali circula, que ali caminha, que ali usufrui do que está exposto, do que está presente, enfim, nessa nova remodelação e também das instituições que ali circulam, enquanto o pedestre utiliza-se desse espaço. Então, a gente pensando também nas escalas de apropriação do espaço e lembrando um pouco do nosso título, Entre o Erudito e o Popular, espero que nós tenhamos conseguido demonstrar os usos, né, ao longo do tempo e o quão essa questão do erudito e o popular foi se colocando com o passar do tempo, né, e com essas reurbanizações, remodelações, reorganizações do espaço, dos elementos arquitetônicos, elementos artísticos, e o próprio uso que a população, os turistas, os transeuntes ali se dá. Então, essas diferentes escalas de percepção e apropriação da Praça Mauá, associadas às suas considerações artísticas e arquitetônicas e também socioeconômicas, constituíram e ainda, né, constituem um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro, né, que nós acreditamos nessa missão, enfim, nesse fato que para a gente, assim, para nós duas que ficamos discutindo sobre Praça Mauá em alguns dias, torna-se muito vigente. E como continuidade das considerações finais. Obrigada. Então, outras considerações que a gente estabeleceu sobre a Praça Mauá, elas vão de encontro com essas questões de entender os objetos
que ali estão, além dos usos, né? Então, esse espaço ele detém diversos objetos artísticos e arquitetônicos que por vezes, né, foram modificados, como as esculturas que a gente percebeu, então foram implantados, demolidos ou ainda retirados. Então, de acordo com a narrativa que se desejava estabelecer da cidade, esses objetos eram selecionados e locados. Por outro lado, sempre existiu a premissa de se utilizar o espaço frente ao mar como componente da narrativa vigente, né? Remontando essa questão aí que a gente até falou do cartão postal. Então, a remodelação, ela sempre foi aliada à imagem e ao simbolismo desse espaço. A praça poderia ser considerada um museu a céu aberto, enquanto os seus objetos artísticos e arquitetônicos seriam componentes de uma cenografia ou até, né, de uma expografia com uma curadoria estatal, né? Qual é a imagem que o Estado, enquanto país, porque o Rio de Janeiro foi a capital do país, né? Enquanto país, qual é a imagem que a gente quer imprimir do país nesse espaço? Para as pessoas que chegam, né, a partir do porto, chegam a partir das vias, chegam, né, até ali, como a Natália falou, até de avião, ali do lado do aeroporto Santos Dumont, né? Qual é a percepção? Dá para ver esse espaço? Como esse espaço ele é percebido? E a praça ela é um dos locais mais representativos da cidade do Rio de Janeiro, sendo ponto de interesse de turistas e paisagem frequentemente repetida em redes sociais. A sua remodelação e abertura de instituições culturais transformaram o espaço em um polo artístico em ascensão na contemporaneidade. Então, eu acho que é isso que a gente quis colocar aqui, trazer um pouco para vocês do histórico dessa praça e dos elementos que fizeram parte dela ou ainda fazem, entendendo essas relações com a cidade contemporânea e essa projeção dessa narrativa brasileira, né, da história brasileira. Então, eu só tenho a agradecer a Natália pela oportunidade de poder trabalhar com ela. É uma honra estar aqui no museu, trabalhando com a Natália e com toda a equipe. Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu acho que é isso. Se a Natália também quiser falar alguma coisa, obrigada. Eu também agradeço imensamente. Aqui, a ponto de encerramento, só compartilhar brevemente as nossas referências bibliográficas que nós utilizamos, né, entre nossas pesquisas para elaborar a palestra, e também reforçar aqui o meu agradecimento, um agradecimento conjunto e mútuo, tanto à casa que nos recebe, a Casa Museu Ema Clabin, muito obrigada, na figura da Ana Cristina e da Lívia. Agradecemos também as agências de fomento que estão nos apoiando, né, a FAPESP, a CAPES, enfim, consequentemente ao nosso programa de História da Arte, né, programa de pós-graduação em História da Arte da Unifesp, que é um local que recebe as nossas pesquisas atualmente. Então, muito obrigada e seguimos disponíveis para a sessão de perguntas. Natália e Laís, muito obrigada pela palestra excelente, é impressionante mesmo o conteúdo que vocês trouxeram, e já puxou, enfim, várias questões aqui, então vamos aproveitar esse tempinho que nos resta para conseguir atingir o máximo das perguntas. Realmente encantador. Bom, a primeira pergunta que surgiu, acho que para ambas responderem, se puderem, de Yuji Nakashima, que bom dia, obrigada pela palestra. Gostaria de saber como foi feita a pesquisa, se houve muita pesquisa de campo ou se ela se deu mais na distância. Então, se vocês puderem comentar caso a caso, Natália pode começar puxando, depois a gente vai para a Laís e a gente segue para as próximas perguntas. Muito obrigada, Lívia, e muito obrigada também à pergunta do Yushi Nakashima. Muito obrigada, Yushi. Enfim, do meu caso, eu posso dizer que foi mais à distância. Anteriormente, eu já tinha feito algumas pesquisas de campo na cidade do Rio de Janeiro por conta do mestrado, então, algumas dessas fotografias que vocês visualizaram de 2018, data-se desse período. Agora, recentemente eu estive no Rio de Janeiro, em maio,
Consequentemente, nesse período da pandemia, não estive, mas em maio eu estive num período de pesquisa também no Rio de Janeiro, então pude fazer algumas visitas a instituições, mas muito do que nós apresentamos hoje data-se de pesquisas à distância mesmo, a própria pesquisa nos periódicos, na hemeroteca da Biblioteca Nacional é essencial nesse sentido. Muito do que nós trouxemos hoje traz menção à Biblioteca Nacional e também a colaboração de muitos pesquisadores que, de alguma forma, trabalharam com esse tema, né? Então, pensando ali nas esculturas, pensando no próprio Rodolfo Bernardelli, eu fui leitora, né, do trabalho da professora Maria Carmo do Couto Silva, professora da UNB, que trabalhou com o professor Rodolfo Pinto do Couto, tanto no mestrado quanto no doutorado, também o professor Paulo Knaus, que trabalha com a região do Rio de Janeiro, professor da Federal Fluminense, que também foi diretor do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, então tem uma produção muito profunda, né, e profícua nesse sentido, e de outros autores, né, enfim, pesquisadores que trabalham com essa região. Mas eu gostaria muito de ter feito mais pesquisa de campo, mas infelizmente não foi possível. Sim, eu acho que o meu percurso é até parecido com o da Natália, só que agora no doutorado eu ainda não consegui ir no Rio, né, depois das questões da pandemia, e eu até tive acesso a alguns documentos de forma online, né, mas no período do mestrado, apesar de no mestrado não estudar o Rio de Janeiro, né, e ter trabalhado com a Biblioteca Mário de Andrade, eu fui em congressos no Rio, né, então a gente acaba participando dessas condições, dessas situações, e até por isso, né, que eu acabei trabalhando com o Rio de Janeiro, a partir desses intercâmbios acadêmicos e culturais, a gente percebe considerações similares de entendimento da arquitetura e de como a narrativa historiográfica aborda esses dois espaços economicamente muito importantes para o país. Então, tive algumas pesquisas de campo anteriormente à pandemia e atualmente eu ainda, né, devo ir ao Rio, mas como a Natália disse, a gente acaba bebendo aí dos autores, tanto das produções de teses, dissertações relativas ao tema, como autores conceituados, como Paula De Paoli, ou diversos outros autores que eu trabalhei, que estudam a arquitetura e o urbanismo no Rio de Janeiro. Eu acho que é isso. Obrigada, Laís e Natália. Eu vou para a pergunta, então, do chat da Eliane Dias, que é para você primeiro, Laís. A experiência do lugar vivenciada pelos seus ocupantes sempre foi central na Praça Mauá e agora adquire uma nova faceta com a questão da revitalização de toda a área. No caso da arquitetura, há também um convívio entre diversos tipos de edifícios. Laís, como que você vê esse diálogo entre os diversos estilos ali presentes? Pergunta 1. Já vou puxar a segunda, que no século XIX existia um espaço bastante disputado pelos arquitetos e pelos engenheiros militares portugueses. Você poderia dizer como era a competitividade entre Joseph Giré, enfim, você me diz se a pronúncia está correta, competitividade entre o Joseph e os demais profissionais brasileiros e estrangeiros no seu período de atuação? Muito obrigada, professora Elaine, professora do nosso programa, que sempre auxilia muito a gente com as pesquisas. Então, inicialmente, eu entendo esse diálogo entre os diversos, por assim dizer, estilos arquitetônicos presentes, né? Eu acho que é rico e necessário, porque a gente entende que são diversos períodos diferentes que, de certa forma, conseguiram permanecer, né? De certa forma, são perenes naquele espaço. Então, por que eles continuaram lá, né? Então, a partir de identificar esses elementos formais, estéticos, econômicos e construtivos que levaram à construção de cada um desses edifícios, pensar por que eles continuam lá, né? O que fez com que eles continuassem nesse espaço? Se foi de fato uma intenção
estatal, ou se essa diferença de estilos acabou sendo uma consequência de espaços e situações diferentes que levaram a essas diferentes representações arquitetônicas. Então, eu entendo que é uma coisa positiva ter essas diferenças e rica, porque faz com que a gente procure entender por que é dessa forma, né? O que muitas vezes a gente não percebe, não identifica em outros espaços que são totalmente modificados por causa de alguma consideração. A segunda questão, relativa aos engenheiros, sim, era muito forte a competição, tanto que a gente tinha um clube de engenharia no Rio de Janeiro que atuava nesse setor. A gente tem outro professor também da Unifesp, mas do programa de História, o Fernando Vatic, que escreve sobre a atuação desses engenheiros nesse espaço, e eu vejo como que os engenheiros tinham um espaço no poder público muito grande. Se a gente considerar alguns profissionais que ajudaram aí a urbanizar nesse período a região sul do Rio, que era praticamente ocupada apenas como balneário, a gente já fala do Konrad Niemeyer, que já era parente do Oscar Niemeyer que a gente conhece hoje, né? Então, quanto esses engenheiros, de fato, eles estavam muito associados à construção pública e tinham muitos contatos estabelecidos através desse clube de engenharia e outras associações e conselhos de classe. E os arquitetos, eu entendo que eles, estrangeiros, eles entram mais nesse setor privado, né? Eu acho que a abertura, principalmente desses profissionais que eu tenho conhecimento dessa corrente francesa, eles vão ser adotados pela elite carioca como uma representação da modernidade europeia, que nesse ponto vence como modernidade parisiense, né? Então, tem uma competição. Eu não sei dizer, né, nesse momento até que ponto se estabeleceu com o GIR e os outros profissionais, mas nesse momento da pesquisa eu vejo como os arquitetos associados mais à elite e os engenheiros mais ao setor público. Perfeito, Laís. Obrigada pela resposta. Bom, a próxima pergunta, então, para a Natália, da Elaine, que é: Natália, conhecemos ainda muito pouco sobre a atuação desse pintor português no Brasil, e o seu trabalho de doutorado vai tratar da forma aprofundada essa inserção. Minha pergunta vai na mesma linha da pergunta Laís. Como era a divisão ou a disputa por esse espaço com os demais escultores, principalmente com o Rodolfo Bernardelli, no que diz respeito aos monumentos públicos? Obrigada, Lívia, e obrigada, professora Elaine, uma honra, né? Minha orientadora, e também muita responsabilidade de responder uma pergunta da própria orientadora. Então, agradeço muito, professora Elaine, pelo apoio e também por estar aqui hoje conosco. E aí, a respeito da pergunta da professora, eu acredito que sim, havia-se uma disputa, e eu pensando, enfim, ainda estou caminhando nesse sentido, mas pensando no Rodolfo Pinto do Couto, o que eu vejo é que ele procurou driblar essa barreira, enfim, referente à questão dos monumentos públicos, se vinculando-se às comunidades portuguesas, né, as agremiações portuguesas que ali no Rio de Janeiro se situavam. Então, pensando num monumento público que o Rodolfo Pinto do Couto tem na região, possui na região do Rio de Janeiro, é um monumento em homenagem ao Eça de Queiroz, autor português, né, e está na cidade de Botafogo. E recentemente, o ano passado, eu estudei um pouco a respeito dessa obra para participar de um evento na cidade do Rio de Janeiro, e é interessante pensar que ele chega aqui em 1911, por volta de 1912, 13, há a menção da ereição desse monumento de Eça de Queiroz, e o Rodolfo Pinto do Couto, ele se voluntaria a realizar o monumento de Eça de Queiroz gratuitamente. Então, já é uma forma dele se inserir
enfim, um escultor estrangeiro vindo para o Brasil, e também pensar como ele conseguiria apresentar a sua produção, conseguir ser contratado. Nesse sentido, ele se voluntaria, ele faz esse monumento, que é só muitos anos após, né? Ele só é erigido em 1922, também ali, em pleno centenário. E é interessante que ele também menciona, para a sua eleição, né, para a sua escolha do monumento, a participação num monumento anterior, produzido pelo seu mestre, Teixeira Lopes, lá em Portugal, em homenagem a Eça de Queiroz, que está erigido na cidade de Lisboa. Então, eu penso que ele, para lidar com essa situação, ele se aproximou de muitas instituições vinculadas ao contexto português, né, agremiações que traziam também compatriotas, né, portugueses. Então, acho que essa era uma via que ele conseguiu se aproximar e, consequentemente, ele volta a sua produção, como eu mencionei, para os bustos, né, os bustos retratos. Então, muitas instituições na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras localidades tem obras dele nesse sentido, e a produção pública ficou um pouco mais restrita, né? Há obras também na questão funerária, enfim, monumentos nesse sentido, mas é um pouco, até o momento que eu venho, enfim, nas pesquisas primárias, ainda é um pouco incipiente nesse sentido. Muito obrigada, professora. Obrigada, Natália, pela resposta. Nós temos a última do Fábio, de repente eu faço as duas, e vocês podem responder, que é uma dúvida. Derrubaram a perimetral e depois fizeram um túnel no local que liga a região do terminal no Novo Rio até próximo ao bairro do Flamengo? Isso não existia antes? Obrigada. Não existia mesmo. Ele está correto, né, Natália? Antes não existia a perimetral. A gente chegava pelo rio, pelo perimetral ali, né? Eu não tive essa experiência, né? Eu conversando com a Laís, eu não vivenciei como era perimetral, mas pelas imagens que enfim, eu consegui acessar, enfim, era estranho, né? Como eu não tive essa possibilidade de vivenciar o que seria o espaço, mas, assim, o Fábio está completamente correto. Ali a imagem que nós mostramos da retirada da estátua do Barão de Mauá, nesse período que vocês estão derrubando o resquício da perimetral e construindo esse túnel que liga até essa nova via de acesso. Obrigada, Laís. Obrigada, Natália. Já vamos nos encaminhando para o final. Queria agradecer pela profundidade da pesquisa que vocês trouxeram, o cruzamento de fontes, de áreas, a interdisciplinariedade. Realmente foi impressionante a mediação das duas. É uma alegria ver duas excelentes pesquisadoras com esse trabalho, enfim, desenvolvimento. Fica aqui, então, o meu agradecimento em nome da Casa Museu Ema Klabin às pesquisadoras e ao público que também ficou aqui com a gente até o final. Muito obrigada pela presença e um ótimo sábado para vocês.